Perda de massa muscular. Quem que não se preocupa com isso? Quem treina se preocupa, quem está envelhecendo se preocupa, quem está emagrecendo, ainda mais nesses tempos com a disseminação das medicações, principalmente as canetas de emagrecimento, todo mundo se preocupa em perder massa muscular. Bom, vale um parênteses aqui, as medicações não são culpadas, não são vilãs nesse cenário, tá certo? Então quem critica essas medicações ou não entende a ação delas, ou não consegue compreender o real benefício que elas trazem, não só para a parte de emagrecimento, mas para outras questões metabólicas. Mas o assunto não é o uso ou não dessas canetas hoje nesse vídeo. Aqui a questão é falar de perda de massa muscular, se isso realmente acontece e por que acontece. Bom, meu nome é Thiago Ferreira, eu sou médico, sou cirurgião geral e médico do esporte. Gosto de trabalhar com questões metabólicas, doenças mitocondriais, distúrbios intestinais e também na parte de performance esportiva. Bom, pessoal, vamos começar então falando proteínas, né? Definindo proteínas. Proteínas são moléculas estruturais, elas são provenientes da nossa alimentação, é um macronutriente junto com as gorduras e com os carboidratos, tá certo? E tem uma função estrutural no nosso corpo e diversas funções metabólicas. As proteínas são moléculas compostas por aminoácidos. É como se você imaginasse uma parede cheia de tijolos. Cada tijolo é um aminoácido, cada tijolo de um jeito, porque existem 20 aminoácidos diferentes. Então, a composição de aminoácidos e a organização em sequências diferentes desses aminoácidos é responsável por formar diversas, né, pela formação dos diferentes tipos de proteínas. Tá bom? Então, proteínas são isso. Então, são moléculas formadas por aminoácidos. Ponto importante, existem 20 aminoácidos que o nosso corpo usa, como eu falei. Desses 20 aminoácidos, 11 o nosso corpo consegue produzir sozinho, né? Transformar um aminoácido em um outro. O fígado consegue fazer isso. Mas 9 tem que vir da alimentação. Então, são chamados aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue sintetizar. Se não vier da alimentação, não tem da onde vir no nosso corpo, tá bom? E, assim como para outros macronutrientes, o nosso corpo tem uma reserva proteica, tá bom? Que são os músculos, o tecido muscular é uma reserva proteica, principalmente a musculatura esquelética. Existe reserva de glicogênio, que é no músculo, do carboidrato, no músculo e no fígado, e o fígado ainda pode produzir um pouquinho de glicose se precisar, e tem a reserva de gordura no tecido gorduroso. Tá? E a nossa musculatura acaba sendo uma reserva proteica, e como uma reserva, tá? O ideal é que o nosso corpo não precise usar essa reserva. Bom, mas como é que acontece, como que pode acontecer essa questão de perda de massa muscular? Primeiro ponto, pessoal, que é importante dizer, é que é difícil perder massa muscular, tá bom? É difícil mesmo perder massa muscular, porque o nosso corpo tem uma capacidade baixa de criar novas células musculares, muito pequena essa capacidade. Então, se você perder massa muscular, morrer alguma fibra muscular, provavelmente você não recupere ela. Tá? Isso é um grande desafio da ciência, tá? Conseguir fazer com que a gente tenha uma criação expressiva de novas células musculares. Pô, Thiago, mas como é que isso acontece então? Como é que faço uma avaliação corporal e aumenta a massa muscular, diminui? A gente vê visualmente uma pessoa com mais massa muscular, de repente ela está com menos massa muscular, ou ao contrário, né? Tinha pouco e está com muito. O que aumenta, na verdade, é o volume muscular. E aqui existem questões dietéticas, questões hormonais, questões de atividade física e genéticas também associadas com isso. Então você consegue aumentar o volume da fibra muscular e esvaziar. Pense numa bexiga, você consegue encher mais ela ou encher menos a bexiga. Se tem várias bexigas juntas, são todas murchas, o volume é menor. O volume de espaço que aquele conjunto de bexigas ocupa é menor. Você enche essas bexigas, o volume é maior. E o que enche a fibra muscular? Tá bom? Enche, claro, as miofibrilas, tá bom? Os feixes de contração muscular, principalmente com a actina e miosina, que dá para aumentar ou diminuir, mas principalmente a quantidade de líquido dentro de cada célula muscular, tá bom? O sarcolema, que quanto mais glicogênio é estocado dentro do músculo, mais essa fibra aumenta de tamanho. Quanto menos glicogênio dentro dessa fibra, menor é o volume dessa fibra. Então aí a gente já tem uma ideia que na questão genética, as pessoas que têm uma abundância maior de fibras musculares com alta capacidade de estocar glicogênio têm uma tendência a desenvolver mais a musculatura. Pessoas que têm uma quantidade maior de fibras musculares com baixa capacidade de estocar glicogênio vai ter uma
um volume muscular menor, tá bom? Então aí você já tem a ideia de como começa essa história de ganhar massa muscular e perder massa muscular. Você aumenta o volume, o peso daquele tecido muscular, ou você diminui, ou você perde, né? Reduz o volume daquele tecido, tá bom? Então, ganhar e perder é mais ou menos isso que acontece, tá certo? O que acontece no processo de envelhecimento? Tá bom? Aí sim a gente tem uma perda de função muscular, principalmente das fibras de contração rápida, bom? E com esse processo de perda de função, você vai tendo realmente uma atrofia dessas fibras e aí elas são realmente degradadas pelo corpo e é difícil recuperar esse processo. Se fosse fácil ganhar massa muscular, a gente não teria problema com autonomia, com desautonomia, com sarcopenia em pessoas mais idosas, ou até às vezes em pessoas jovens, tá bom? Então, no envelhecimento, a questão é essa, né? Você tem uma perda de função das fibras musculares, principalmente as fibras tipo 2, de contração rápida, tá? E com isso você tem uma destruição dessas fibras. Mas vamos trazer essa questão da perda de massa muscular para um assunto atual, que é o processo de emagrecimento, aí com o uso principalmente das canetas de emagrecimento. Existem medicações já saindo, né, esperando a aprovação, que tem a promessa de agir menos na parte muscular, tentar poupar mais a parte muscular. Não se enganem, essas medicações ainda não foram aprovadas, então quem está usando, não sei da onde conseguiu isso, porque nenhum laboratório sério com um processo sanitário estaria produzindo uma medicação que ainda não foi aprovada por nenhuma agência sanitária no mundo, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos falar da ação das medicações na perda de massa muscular. Então quem está usando, vamos falar de assunto atual realmente, quem está usando alguma das canetas tem essa preocupação de perder massa muscular e acaba vendo em algumas avaliações corporais que existe uma redução do tecido muscular na aferição que é feita, seja por antropometria, por densitometria de corpo inteiro, seja por bioimpedância, seja qual for o método, aparece uma redução da massa muscular. Primeiro ponto, pessoal, assim como a população geral, né, na população que está reduzindo o peso corporal, que está buscando emagrecer, a menor parte das pessoas treinam. Bom, não é a maioria das pessoas que treina. Se você treina, você está numa bolha onde muita gente que você conhece treina. Mas se a gente for pegar a população geral, é uma pequena parcela que faz atividade física com regularidade. E esse ponto vai ser importante quando a gente falar em relação à função e preocupação do corpo em preservar tecidos. Então o que acontece? Você tem reserva energética. Nosso corpo guarda energia como gordura, principalmente, também guarda como glicogênio na musculatura, no fígado. E eu falei no início desse vídeo que o fígado é capaz de produzir um pouco de glicose se precisar ainda. Tá bom? Lembrando que a glicose ela é o combustível principal para poucas células do nosso corpo, principalmente para as células nervosas, para os neurônios. Tá bom? Então o neurônio trabalha preferencialmente com glicose, então não dá para o corpo ficar sem glicose. Então, quando você está num processo de emagrecimento, o que acontece? O corpo começa a usar a reserva energética. Só que o corpo não é bobo. São milhares de anos de evolução do ser humano para chegar no que nós somos hoje. Esse processo natural de evolução fez com que o corpo tivesse uma excelente capacidade de estocar energia para situações emergenciais. Grande problema nosso é que essas situações emergenciais que foram testadas ao longo da evolução do ser humano não acontecem mais hoje em dia. Né? Ninguém fica aí um inverno inteiro sem comer, tá? Ou comendo muito pouco, porque não tem o que caçar e não tem o que coletar. A gente vai no supermercado e compra o que precisa. Então essas situações de inanição, de privação prolongada não acontecem mais hoje em dia. Mas o nosso corpo mantém essa informação de estocar energia para uma situação emergencial. E o estoque energético ele é preferencialmente como gordura, porque é a forma que o nosso corpo tem de estocar energia. Vai um pouco para a musculatura e para o fígado como glicogênio, mas a quantidade é muito pequena e é um combustível necessário para o trabalho neuronal, principalmente, e para a musculatura em situações de alta intensidade. Então não é um combustível que deve ser usado pelo corpo ao longo do dia, na maior parte do dia. A maior parte do dia o corpo usa a gordura, mas ele guarda um pouco como estoque e vai aumentando, aumentando, aumentando e não tem fim esse espaço que o corpo pode criar para estocar energia como gordura. Quando você começa o processo de emagrecimento, ou seja, você está consumindo menos calorias do que você gasta no dia a dia, seu corpo vai precisar usar reserva. Só que aí vem o primeiro problema. O corpo estoca energia principalmente como gordura. Estoca como glicogênio na musculatura e no fígado
e tem também um pouco de proteína estocada, e tem proteína estocada que é a musculatura. O corpo guarda energia como gordura, um pouco como glicogênio, só que na hora de gerar energia, o corpo usa proteínas, carboidratos ou as gorduras. Então o corpo guarda preferencialmente como gordura, um pouco como glicogênio, bom? E na hora de usar um substrato para gerar energia, ele usa proteína, carboidrato ou a gordura. A proteína gera pouca energia, mas dá para o corpo colocar a proteína num processo chamado neoglicogênese, onde ele quebra as moléculas proteicas e transforma essas moléculas proteicas em carboidrato, em glicose, para ser usado de forma mais rentável no processo de geração energética. Tá bom? Então veja, a gente tem um organismo que estoca preferencialmente energia como gordura, mas na hora que ele precisa usar, ele não vai na gordura primeiro. Tá bom? Ele tem 3 fontes energéticas para usar. Tá bom? Então quando você coloca o seu corpo em estado de privação energética, ele vai produzir energia com tudo que ele tem. Ele vai usar um pouco da reserva energética, ele vai usar um pouco do glicogênio muscular, ele vai usar um pouco de proteínas para isso. Aí que vem a questão da redução da parte muscular. Falei no início do vídeo que nós precisamos de 20 aminoácidos, desses 20, 9 só vêm da alimentação. Quando você começa a ter redução desses 9 aminoácidos essenciais disponíveis para o corpo usar, o corpo vai ter que ir na reserva desses aminoácidos para usar. E não se engane que os aminoácidos são usados só para a formação de proteínas musculares. Tem um monte de vias metabólicas do nosso corpo que dependem da presença de aminoácidos para funcionar, de proteínas para funcionar. Sistema imunológico, produção energética, tá bom? A própria reparação muscular, tá bom? A gente tem musculatura estriada, musculatura lisa, que é uma musculatura autônoma, tem musculatura cardíaca também. Então a gente tem produção de hormônios, depende de síntese proteica, tá bom? Síntese da matriz óssea, depende de síntese proteica, colágeno. Então são várias vias metabólicas que precisam de aminoácidos para funcionarem. Se você está num processo de emagrecimento e não consome a quantidade adequada de proteínas para você, começa a faltar aminoácido para o seu corpo. E quando começar a faltar os aminoácidos essenciais, porque os outros 11 o corpo consegue transformar um pouco de um lado e um pouco para o outro, quando começam a faltar esses 9 aminoácidos essenciais, aí o seu corpo vai ter que ir na reserva que ele tem de aminoácidos para buscar esses aminoácidos essenciais. E aí que uma via chamada mTOR, tá? mTORC1, que é responsável pela síntese de proteínas musculares, começa a ficar suprimida e o corpo começa a degradar a musculatura, realmente, a reserva de aminoácidos que ele tem, para pegar esses aminoácidos essenciais e usar em vias metabólicas que são fundamentais para a vida. Então, a questão de perda de massa muscular em um processo de emagrecimento, ela vai começar nessa questão de uma carência grande do corpo da parte proteica. Por isso que um planejamento de emagrecimento bem feito, ele é baseado, claro, em ajuste de estilo de vida, em uma opção terapêutica medicamentosa, se a pessoa precisar, tá? E no ajuste nutricional. Tem que ter suficiência de proteínas, porque você até pode esgotar reserva de glicogênio, porque o fígado ainda produz um pouquinho de glicose se precisar. Reserva de gordura é o que você quer esgotar realmente no processo de emagrecimento, mas a parte proteica a gente não pode deixar faltar. Então não é para se encher de proteína, mas tem que ter um consumo adequado de proteínas para que você dê para o corpo esses 9 aminoácidos essenciais, porque senão o corpo vai realmente na reserva proteica dele para pegar esses aminoácidos e usar em outra coisa. Outro ponto que eu falei é da questão da atividade física. Se você não está treinando, seu corpo olha um tecido que ele não está usando, que gasta energia, que tem o que ele quer, e é óbvio que ele vai degradar aquilo para usar aquilo como fonte energética e também como matriz, né, os aminoácidos, para outras vias metabólicas. Então, no processo de emagrecimento, seja com medicação, seja sem medicação, você precisa ter um aporte proteico adequado, porque senão já era, sua musculatura vai ser degradada. Bom? Mas isso é uma pequena parte do processo de redução de massa muscular que aparece nas avaliações de composição corporal. O principal responsável pela perda do volume muscular é o próprio emagrecimento com a depleção do glicogênio muscular. Falei no começo que geneticamente a gente tem fibras que estocam mais
glicogênio, fibras que estocam menos glicogênio, e quanto mais glicogênio dentro da musculatura, maior é a quantidade de água dentro dessa musculatura, que está inchado. O glicogênio puxa a água para dentro da fibra muscular, da célula muscular realmente. Então, em um momento, em um processo onde você está esgotando reservas energéticas e seu corpo está querendo usar proteína, está querendo usar glicose e também a gordura como fonte energética, ele começa a usar o glicogênio muscular como reserva energética. Tá bom? E com esse glicogênio sendo consumido, o que acontece? Aquela água intramuscular começa a sair e quando você vai fazer a avaliação do peso daquele tecido, aquele peso está menor. Não porque você perdeu fibra muscular, tá? Porque você degradou proteína, porque você tirou a água daquele tecido, tá certo? É a analogia das bexigas que eu fiz. Você tem um monte de bexiga, tudo cheia. Depende, você chega que as bexigas estão tudo vazias. O espaço que elas estão ocupando é menor, mas o número de bexigas é o mesmo, só elas só estão murchas. Isso é o principal responsável pela redução do volume muscular nas avaliações de composição corporal em quem está em processo de emagrecimento, seja com medicação, seja sem medicação. Porque se você está emagrecendo, você está consumindo menos calorias do que o seu corpo gasta. Se você está consumindo menos calorias, seu corpo tem que ir atrás de uma reserva. Ele tem as reservas, tem a gordura e tem o glicogênio muscular, o glicogênio hepático. Tudo isso vai ser consumido para compensar a parte energética. Se não faltar proteína na sua dieta e se você tiver um estímulo para o corpo manter a musculatura ativa e reparada, você não vai usar a musculatura, tá, como fonte energética e nem vai ter que degradar fibras musculares para retirar aminoácidos essenciais de lá e usar em outras vias metabólicas. Então, pode ficar bem tranquilo, porque se você estiver comendo proteínas de forma adequada, não excesso, tá bom? Para com essa história de se encher de proteína, porque dá desbiose intestinal, dá alteração do microbioma intestinal, te dá repercussão negativa com isso, tá bom? Não é legal se encher de proteína, nem precisa, a gente tem um limite de absorção proteica por refeição e não adianta você comer mais do que precisa, porque não vai absorver, tá certo? Então, no processo de emagrecimento, consumo proteico adequado, atividade física, tanto para que você tenha um gasto calórico aumentado durante o dia, o que é legal, você aumenta o déficit calórico e com isso consegue forçar o corpo a usar mais reserva energética, tá bom? Mas também para manter aquele tecido muscular ativo, para o seu corpo ter que se preocupar em reparar aquele tecido, não em degradar, em reparar porque está sendo sempre usado. Então, consumo proteico adequado, a atividade física adequada, tá bom? Alimentação com controle calórico e esquecer essa história que está perdendo massa muscular, porque você não está perdendo massa muscular, tá bom? Não vale a pena entrar em detalhes muito mais profundos do ponto de vista metabólico aqui, até porque o vídeo já está um pouco longo e todo mundo fica cansado de ouvir muita coisa, tá, sem parar. Mas então, o que eu queria passar para vocês, pessoal, nessa febre de processos de emagrecimento e a preocupação com perda de massa muscular é isso, tá bom? Então, provavelmente você não está perdendo massa muscular se você tem uma alimentação adequada e faz atividade física de forma adequada. Você está perdendo volume, tá bom? Muscular. Ah, outro ponto importante. Quando você está com a composição corporal inadequada, você normalmente está com mais água corporal do que você deveria ter. Tá bom? E como 50%, 55% da água corporal está, em teoria, na musculatura esquelética, quando você tem mais água corporal e a bioimpedância, que é o exame mais comumente usado na avaliação corporal, que faz a avaliação da impedância do corpo todo, avalia aquele total de água, ela acha que você tem mais músculo do que você tem, na verdade. Aí a hora que você começa a comer melhor, fazer atividade física, desinflamar o corpo, e você desincha, aparece que você perdeu um monte de músculo, mas na verdade você não perdeu. É só você comparar a água corporal total que tinha no início do processo e que você está agora, para ver como essa água corporal total diminuiu na sua bioimpedância. Tá bom? Então, esse ponto também é importante, né? Algumas pessoas começam o processo de emagrecimento com uma massa muscular superestimada porque estão inchadas, estão retendo líquido. Então, na verdade, aquele valor da massa muscular não é o valor real. Então, pessoal, no processo de emagrecimento, se você estiver comendo de forma adequada e estiver tendo atividade física adequada, você não vai perder massa muscular. Em um processo de envelhecimento, se você não está consumindo proteína de forma adequada e se você não está treinando de forma adequada, você vai perder tecido muscular também aí por desuso dessa fibra muscular, principalmente que lembre-se, né, a de contração rápida. Então vai ter um desuso disso e essa fibra realmente vai atrofiar e você vai perder função dela. Mas desde que você esteja comendo de forma adequada,
esteja treinando de forma adequada, você não vai perder a sua massa muscular. Tá certo? Espero ter tirado um pouco de dúvida de vocês. Até o próximo vídeo.